vamos nós descrever o aparelho reprodutor masculino em maiores detalhes agora. Principal componente do aparelho reprodutor masculino, claro, corresponde aos testículos, né, gente? Quando você vai lá e pega os testículos, né, depois eu vou colocar uns desenhos mais bonitinhos que os meus, mas dá para ter uma noção mais ou menos do que é que se passa aqui. Quando a gente vai lá e analisa os testículos, eles são, gente, as gônadas masculinas, e dentro dos testículos você vai ter divisões chamadas de lóbulos, e dentro, gente, desses lóbulos nós vamos ter vários e vários metros de fios bem enroladinhos. Esses fios bem enroladinhos, eles foram descritos lá nas aulas de gametogênese com o nome de túbulos seminíferos. Então, dentro dos testículos, a existência dos túbulos seminíferos. Essas divisões que eu desenhei dentro dos testículos são chamadas de lobos. Então, você tem um lobo e outro, e mais outro, e mais outro. Vários lobos. E dentro dos lobos, os túbulos seminíferos enroladinhos. Nos túbulos seminíferos, nós vamos ter 3 tipos de células. Número 1, as células geminativas. Sendo, gente, que células geminativas é espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide, ou seja, as células geminativas têm um papel de produzir espermatozoides. Então, todas aquelas células da aula de gametogênese, elas vão ser colocadas aqui como células geminativas. Espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário e espermátide. O que mais que nós temos nos túbulos seminíferos? Células chamadas de células de Sertoli. Células de Sertoli são as maiores células que a gente tem nos túbulos seminíferos, e o papel delas é exatamente nutrir e sustentar os espermatozoides que estão em formação. O terceiro tipo de célula que nós vamos ter nos túbulos seminíferos são as células intersticiais de Leydig. Sendo moçadinha, que a gente também já falou das células intersticiais, essas aqui são aquelas que têm o papel de produzir hormônios masculinos. O papel de produzir androgênios. Claro que eu estou falando principalmente lá da testosterona. Nós temos, gente, que todos os túbulos seminíferos, eles vão acabar convergindo para outro sistema de tubos que fica sobre os testículos. Esse outro sistema de tubos recebe o nome de epidídimo aqui na parada. Ou seja, essa estrutura aqui em cima dos testículos vai ser chamado pelo nome de epidídimo. E o que é que o epidídimo vai fazer da vida? Gente, o epidídimo, ele vai ter o papel, basicamente, de fazer a maturação dos espermatozoides, ou seja, os espermatozoides vão ficar plenamente maduros somente aqui ao nível do epidídimo, e também, gente, armazenar os espermatozoides até o momento da ejaculação. Ou seja, quando o homem ejacula, o espermatozoide não sai do testículo. O espermatozoide sai do epidídimo, mesmo porque ele tem que passar uma temporada no epidídimo para poder sofrer a maturação. Você pode observar, gente, pelo meu desenho horroroso, que tanto testículos quanto epidídimo, eles estão localizados numa bolsa. Essa bolsa aqui se chama de bolsa escrotal, ou ainda, gente, pelo nome de simplesmente escroto, né? Então, o saco escrotal, o escroto, apresentando os testículos e apresentando o epidídimo dentro dele. Na verdade, os testículos são formados na cavidade abdominal, né? Que nem acontece com o ovário. A gente falando da origem dos sistemas reprodutores, né? Primeiramente, a gônada é indiferenciada. Se ela for um ovário, permanece na cavidade abdominal. Se ela for testículo, ela desce para o saco escrotal. O que, a princípio, me parece meio idiota, né? Porque é que os homens são burros e não fazem que nem as mulheres inteligentes e espertas, que deixam o ovário guardadinho na cavidade abdominal, protegido contra pancada, protegido contra agressões. Porque, por exemplo, quando você vai lá e desce o testículo para a cavidade, da cavidade abdominal para o saco escrotal, gente, ele fica muito exposto, né?
ele ficou muito exposto lá, agressões a pancadas, por exemplo, e qualquer pancadinha nessa região dói pra caramba, né? Só quem tem dois, né? Sabe o que é que eu tô dizendo lá, né? Pancada nessa região dói pra caramba. E por que então não faz que nem a mulher? Porque ele surge na cavidade abdominal. Se for ovário, permanece lá. Se for testículo, desce pro escroto. Na verdade, essa necessidade de você transferir os testículos pro saco escrotal tem a ver com a temperatura. O que acontece, gente, é que a temperatura necessária para você fazer a espermatogênese, para você produzir espermatozoides, ela vai ser na casa de 33, 34 graus. Acima dessa temperatura, o que acontece é que algumas enzimas, elas serão desnaturadas. Ou seja, elas já não vão mais estar trabalhando e o processo de espermatogênese já não vai ser mais possível. Daí, né, gente? Se o testículo ficasse na cavidade abdominal, a temperatura do corpo humano é 37, né? Então a temperatura aqui em cima seria muito alta, 37 graus. Acima dessa temperatura de 33, 34, algumas enzimas seriam desnaturadas e não teria como você fazer espermatogênese. É por isso que um pouquinho antes do menino nascer, os testículos que estavam na cavidade abdominal, eles descem para o saco escrotal para pegar um ventinho, sabe, gente? E nessa brincadeira do testículo descer para o saco escrotal, pegar um ventinho, ficar afastado lá da cavidade abdominal, a temperatura é mais baixa. Então aqui dentro, a temperatura é a temperatura do seu corpo, é 37. Mas aqui embaixo, temperatura, gente, 33, 34, uma temperatura satisfatória para a espermatogênese. Inclusive, viu, gente? Em algumas crianças, em alguns meninos, os testículos não descem para o saco escrotal. E aí, o moleque vai estar diante de uma condição chamada de criptorquidia. Orquídea quer dizer testículo, cripto quer dizer escondido. Ao pé da letra, testículos escondidos. Nesse caso, na criptorquidia, você tem a retenção dos testículos, pode ser com os dois, ou pode ser só com um, mas você tem retenção dos testículos na cavidade abdominal. Sim, Landim, e daí que se você tiver retenção de testículos na cavidade abdominal, uma vez que você vai ter alta temperatura de 37, acima de 33, 34, desnatura algumas enzimas da espermatogênese, automaticamente não vai haver a espermatogênese, e como não vai haver a espermatogênese, automaticamente o amiguinho vai ficar estéril. Ei, eu não estou falando broxa, tá? O treco do cara continua levantando normalmente. A ereção, ela acontece normalmente. A produção de testosterona acontece normalmente. Isso não é afetado. Então, quando o cara tem criptorquidia, retenção lá dos testículos no abdômen, o cara vai ter normalmente ereção, o cara vai ter normalmente a produção de testosterona, a libido, o apetite sexual dele é normal. Entretanto, gente, devido à temperatura elevada, desnaturação de enzimas, você não vai ter espermatogênese e o amiguinho vai ficar estéril. É por isso que quando o moleque nasce, né, quando é do sexo masculino, uma das primeiras providências do médico é dar uma palpada no saquinho do moleque para saber se os testículos desceram. Se os testículos não tiveram descido, né, você vai fazer um acompanhamento durante lá um tempo, ver se os testículos descem depois que o moleque nasceu. Mas, gente, se os testículos não descerem, vai ter que fazer uma cirurgia, gente, nesse caso, para tirar os testículos da cavidade abdominal e posicionar os testículos lá no saco escrotal, como deve ser. Essa cirurgia tem que ser feita antes da puberdade. Porque lembre que no homem, né, a produção de espermatozoides, espermatogênese, só começa depois dos 9 a 13 anos de idade, só começa depois da puberdade. Então, se depois da puberdade o cara ainda tiver com a criptorquidia, os testículos retidos no abdômen, pode ser que o cara fique estéril para sempre. Então essa cirurgia do cara ter criptorquidia, de tirar os testículos da cavidade abdominal, de posicionar no saco escrotal, tem que ser feito antes dos 9 a 13 anos de idade, antes da puberdade é o ideal, para garantir que quando ele entra em puberdade, os testículos já estão na posição correta, né? Ele tem espermatogênese normalmente, evita
que ele desenvolva esse quadro de esterilidade, né? Outra historinha que a gente conta para vocês diz respeito a uma condição chamada de varicocele, que acredito eu, muita gente já escutou essa terminologia. Varicocele, moçada, lá, diz respeito a varizes nas veias do saco escrotal, chamadas de veias espermáticas, são as veias do saco escrotal. Sim, Landim, e daí? E daí, moçada, que essa história de você ter no saco escrotal temperaturas mais baixas do que na cavidade abdominal, não é só porque, como eu brinquei, pega um ventinho, não é só porque, como eu coloquei lá para vocês, se afasta do abdômen, é porque nós temos no saco escrotal todo um sistema de veias, que essas veias pegam o calor, o sangue quente produzido pelo metabolismo dos testículos e tiram o sangue quente de volta para a cavidade abdominal. Então imagine que nos testículos eu tenho atividade metabólica razoável, essa razoável atividade metabólica gera calor e o sangue quente dessa área é removido pelas veias espermáticas. Entretanto, uma vez que você tenha varizes nas veias espermáticas, nas veias do saco escrotal, isso aqui dificulta a remoção de sangue quente do saco escrotal, no que dificulta a remoção do sangue que é aquecido pelo metabolismo do testículo. Então, o próprio metabolismo, a atividade metabólica gera calor, aquece, então dificulta a remoção do sangue quente lá do saco escrotal, e com isso, moçada, cai no mesmo problema aqui de cima. Uma vez que você retém esse sangue quente lá no saco escrotal, novamente, alta temperatura, novamente aquela preocupação da desnaturação das enzimas fundamentais à espermatogênese, novamente, moçada, lá, a esterilidade. Daí, né, gente, tem que fazer cirurgia para corrigir varicocele, para evitar que o amigo ele fique estéril. Né? Se algum dos rapazes aí já se alistou, não sei como é que funciona agora, mas no meu tempo, quando eu fui me alistar, caramba, já faz um bom tempo atrás, né? Extremamente constrangedor, um bocado de macho pelado lá na sala para poder fazer, né, o exame médico, né? No meu tempo lá era um bocado de gente de uma vez. E um dos exames que o médico mandava você fazer, ele mandava você encostar a sua mão na boca, desse jeito, e mandava você soprar. Soprar nesse caso, sem deixar o ar sair. Porque quando você coloca a mão na boca, encosta, sopra sem deixar o ar sair, aumenta a pressão do ar na boca, aumenta a pressão do ar no pulmão, aumenta a pressão do ar na cavidade abdominal e aumenta a pressão do ar no saco escrotal. Quem, gente, tem lá varicocele, o saco escrotal dá uma inchada. Né? Aí você descobre que a pessoa tem varicocele, e uma vez que você descobre que a pessoa tem varicocele, orienta ela, claro, a procurar o tratamento, fazer a cirurgia de correção das varizes, para poder exatamente evitar que o amigo fique estéril. Isso quer dizer, então, que testículos e epidídimo localizados no saco escrotal, e a necessidade de você deixar os testículos no saco escrotal é manter a temperatura adequada para a produção de espermatozoides. Então, testículos estão localizados no saco escrotal exatamente para que você tenha uma temperatura compatível com a espermatogênese, compatível com a produção de espermatozoides, nesse caso, evitar que o amiguinho tenha esterilidade, como são nos casos de criptorquidia, de varicocele. Pronto, tá aí então porque que o homem tem que deixar, né, os testículos infelizmente expostos a pancadas, né, mas questão de temperatura. Eu não representei aqui no desenho, mas a gente vai ter aqui nessa região entre os testículos e a cavidade abdominal, você tem, claro, uma barreira para poder separar. Né? Originalmente, essa barreira tem uma abertura. Essa abertura se chama canal inguinal. O canal inguinal ele é bem grandão. No que o canal inguinal é bem grandão, né, o testículo desce pelo canal inguinal para formar lá, se posicionar no saco escrotal. E com isso, a gente fecha e fica somente um pedacinho do canal inguinal. Esse pedacinho do canal inguinal é exatamente para poder permitir a saída dos espermatozoides do testículo
para a cavidade abdominal, através, moçada, desse canal, que nós chamamos de canal, ou então de vaso deferente. Quer dizer, então, que os espermatozoides ficarão armazenados aqui, nessa região do epidídimo, e quando a gente, cara, for ejacular, os espermatozoides saem do epidídimo, vão para o canal deferente, e através do canal deferente saem por esse espacinho aqui, o canal inguinal, ou o questo dele, e aí a gente tem a possibilidade de saída dos espermatozoides pelo vaso deferente. Gente, no caminho do canal deferente, no caminho do vaso deferente, ele vai receber várias e várias secreções. Se você prestar atenção no meu desenho idiota, né? Canal deferente sai do saco escrotal, vai passar por trás da bexiga urinária, e lá atrás da bexiga urinária, ele vai acabar se conectando com uma glândula. Essa glândula, gente, se chama de glândula ou vesícula seminal. São duas delas, né? Lado esquerdo, lado direito. E qual é o papel da glândula? Qual é o papel da vesícula seminal? Continuo descrevendo os componentes do aparelho reprodutor masculino. Então, nós temos lá o canal deferente. E no caminho do canal deferente, algumas glândulas que vão estar trabalhando. Número 1, glândulas ou vesículas seminais. Ora, qual é o papel dessas estruturas? Alguém vai dizer assim, Landim, produziu sêmen. Eu não vou dizer produzir o sêmen, mas produzir pelo menos uma parte desse sêmen. O sêmen tem vários componentes. Um deles é fabricado aqui pelas glândulas seminais. Basicamente, o papel das glândulas seminais é produzir frutose. Sendo, gente, que essa frutose, ela tem um papel de nutrir os espermatozoides no esperma. Ô, gente, para o espermatozoide nadar até o óvulo, estava comentando em aulas anteriores que, gente, o negócio é pesado, são mais ou menos entre 20 e 24 horas de deslocamento, onde o espermatozoide vai estar nadando direto e, gente, ele vai precisar de nutrientes. Não é legal que ele leve com ele, porque senão ele ia ficar muito pesado e ia dificultar o deslocamento. Eu quero que o espermatozoide seja leve para facilitar o deslocamento. Daí, enquanto ele está no esperma, tem nutrientes para ele na forma de frutose. Eu sempre, quando falo disso aqui, eu penso naquele pessoal lá da maratona, né? O maratonista vai ter que usar uma roupa bem leve lá para não pesar, né? Para não cansar. Claro que ele não vai levar água com ele. Mas no meio lá da maratona, né? Tem aquele pessoal que fica ajudando, que fica lá com um copinho de água na mão, que o maratonista vem, né? Pega o copo d'água do ajudante lá, bebe o copo d'água, taca no chão e continua correndo. Ele bebe a água correndo, ele não pode parar de correr, né? Então tem lá auxiliares da prova que ficam dando água lá pro cara. Beleza, nesse esquema, o espermatozoide não vai parar de nadar, não leva comida com ele, mas tem frutose. Então ele pega a frutose e continua nadando, pega a frutose e continua nadando. A gente tem que as glândulas seminais, elas acabam se juntando para poder formar um canal chamado de ducto ejaculatório. Onde, gente, o ducto ejaculatório acaba se juntando, tá aqui o ducto ejaculatório, ele acaba se juntando com o ducto proveniente da bexiga, e nesse caso, ducto ejaculatório mais o ducto da bexiga vão acabar originando, gente, a famosa uretra aqui na conversa. Quer dizer, então, que a gente tem no desenho uma glândula seminal, eu tenho o canal da glândula seminal. Vou juntar os canais das duas glândulas seminais no ducto ejaculatório. Então, o ducto ejaculatório, ele vai ser a união dos ductos das duas glândulas seminais. E, por sua vez, o ducto ejaculatório se junta com o ducto da bexiga para poder originar a uretra. Sendo que, ainda analisando o desenho, você vai formar exatamente a uretra no meio, gente, dessa glândula que eu estou riscando aqui, que fica bem na base da bexiga, e o nome dela, moçada, é próstata, a famosíssima próstata lá do homem. Então, a posição anatômica da próstata localizada abaixo da bexiga urinária. E qual é o papel da próstata? Gente, a próstata,
ela vai estar produzindo também alguns componentes do sêmen, né? A próstata vai produzir, número 1, bicarbonato de sódio, sendo que esse bicarbonato de sódio tem um papel de neutralizar a acidez da vagina. Então a vagina, gente, ela tem um pH ácido. E esse pH ácido vai ser nocivo para os espermatozoides. Então a próstata tem bicarbonato para neutralizar a acidez da vagina. E também tem uma série de hormônios chamados de prostaglandinas. Gente, existem vários tipos de prostaglandinas, inclusive em aulas futuras. Eu vou descrever que algumas prostaglandinas agem em reações inflamatórias, né? Mas as prostaglandinas, por exemplo, que me interessam hoje, elas têm um papel lá de induzir contrações uterinas. Legal, né, moçada? Que essas contrações do útero, o útero meio que puxa o espermatozoide. Quando o útero contrai, o útero meio que suga o espermatozoide para facilitar o deslocamento do espermatozoide pelo útero até chegar lá na tuba uterina, onde tem o óvulo para fazer a fecundação. Né? Então essas contrações uterinas, para puxar, para poder sugar, entre aspas, o espermatozoide e com isso facilitar a fecundação. Né? A gente tem que a próstata é uma das regiões do corpo do homem mais sujeita a câncer. Não vou dizer que câncer de próstata é o câncer mais comum. O câncer mais comum aqui no Brasil, lembrem-se que é o câncer de pele, né? Mas câncer de próstata é um dos cânceres mais comuns, né? Claro, em homens, né? E o câncer de próstata é um dos que mais mata aqui no Brasil, né? Em relação aos homens, né? Daí, quando a gente fala em câncer de próstata, e na aula de câncer eu comentei um pouco sobre isso, apenas queria lembrar, né? A gente tem algumas situações que a gente pode utilizar para poder prevenir o câncer de próstata. Prevenir no sentido de diagnosticar precocemente, né? Prevenir mesmo o câncer de próstata, a gente não tem muito o que fazer, né? Alguns estudos mostram que antioxidantes são úteis para proteger contra o câncer de próstata, né? Tem uma substância famosa chamada licopeno, que ela é abundante no tomate, por exemplo, que alguns estudos sugerem, por exemplo, lá, que o licopeno, né, ajuda a proteger contra câncer de próstata. Então, assim, evitar mesmo você não tem como. Você tem como fazer, é diagnosticar precocemente. Quanto mais cedo descobrir, mais cedo você começa a tratar e melhor a resolução. Eu comentando que tem 2 exames para você exatamente verificar se o cidadão está com câncer de próstata. Né? A gente tem, dentre esses exames, número 1, o toque retal. E essa figura, ela mostra mais ou menos qual o significado, o sentido de fazer o toque retal. Aqui, moçada, na nossa figura idiota, esse buraco aqui, o ânus, né, o foquito, o fiofó, tem vários termos técnicos para isso, né? Furículo lá do cidadão. E a gente vai ter aqui o reto, né? Que é o finalzinho do intestino grosso. No exame, gente, de toque retal, né, o médico proctologista, urologista vai tacar o dedo aqui. E, gente, olha que a próstata, ela está bem próxima do reto. Então, quando o médico vai lá e taca o dedo aqui e ele vai palpar a parede do reto, ele vai sentir a próstata, quer dizer que não apenas ele vai tacar o dedo como vai ficar frescando, né? Mexendo lá dentro, cutucando, mas para poder palpar a próstata, para saber se ela está inchada. Próstata inchada é exatamente a primeira evidência, o primeiro indício de que você tem câncer de próstata. Né? Comentando que além do toque retal, tem um exame de sangue, PSA, antígeno específico da próstata, que ajuda a acompanhar o risco de câncer de próstata. Entretanto, ele não substitui o toque retal, ele é um coadjuvante. O PSA é muito mais útil para quem tem ou já teve câncer de próstata e você analisar a evolução do câncer. Analisar se ele está piorando, se ele está melhorando, se ele está se resolvendo ou não, e aí vai. Mas o PSA não dispensa o toque retal. Né? Daí, como na aula de câncer eu comentando, que a parte de 50 anos você deve fazer anualmente, literalmente anualmente, né? Porque é pelo ano, comentário idiota. Nesse caso, você tem que fazer anualmente o exame lá de toque retal, né? Para poder exatamente acompanhar o risco do câncer de próstata. Para quem tem caso de câncer de próstata na família, a recomendação é a partir dos 45 anos. Né? A gente tem ainda, analisando a nossa figura, que a uretra, ela entra então nessa estrutura, óbvio, estamos falando do pênis do indivíduo. Sendo, gente, que quando a uretra entra no pênis
na base do pênis, nós vamos ter outra glândula. Na verdade, glândulas são duas, esquerda e direita, chamadas de glândulas de Cowper, também chamadas de glândulas bulbo-uretrais, sendo que as glândulas de Cowper, as glândulas bulbo-uretrais, elas já estão associadas ao comecinho da uretra, e as glândulas de Cowper, as glândulas bulbo-uretrais, elas têm um papel de produzir lubrificante. Mesmo antes do homem ejacular, ele vai liberar um lubrificante das glândulas de Cowper que vai facilitar a saída do esperma. Faz sentido, né? Quanto mais rápido o esperma sair, isso quer dizer, moçada, que mais longe ele é jogado no aparelho reprodutor feminino. Quanto mais longe ele é jogado no aparelho reprodutor feminino, melhor, né? Ele passa menos tempo na vagina, tendo que aturar a acidez. O espermatozoide vai ser lançado mais perto do óvulo, encurta o caminho, facilita ele chegar no óvulo. Por isso que acabou sendo interessante. Entretanto, uma importante lembrança, né? Existe um método anticoncepcional, conhecido com o nome de coito interrompido, que consiste, gente, em remover o pênis da vagina antes de ejacular. Então, antes do cara ejacular, antes do cara gozar, você vai lá e tira o pênis da vagina para ejacular fora da vagina e evitar a gravidez. Coito interrompido, entretanto, não é recomendado como um método anticoncepcional. Não é seguro. Eu tenho dois medos em relação ao coito interrompido. Medo número 1, o cara não conseguir controlar. O cara não conseguir tirar o pênis a tempo e ejacular ainda dentro da vagina. É um perigo. Segundo perigo, mesmo que o cara não ejacule, pode ser que ele engravide alguém? Pode ser que ele engravide alguém. Mesmo que o cara não ejacule, ainda assim ele pode engravidar só com aquela secreçãozinha, aquele lubrificante que é liberado antes. Por quê? Porque se você observar, meu desenho idiota, né? Você tem bem na base da uretra, na base do pênis, a uretra tem uma dilataçãozinha, e nessa dilatação, gente, chamada ampola, você tem alguns espermatozoides armazenados da ejaculação passada. São poucos espermatozoides, eles não duram muito tempo. Entretanto, algum espermatozoide da ejaculação passada que ficou armazenado nessa área, chamada de ampola, pode ainda estar vivo, pode ainda estar funcional. Então, mesmo que o cara não ejacule, mesmo que não venha espermatozoide, lá do epidídimo, canal deferente e etc e tal, e chegue aqui, ainda tem, gente, espermatozoides nessa área, talvez alguns vivos ainda, e quando um homem vai lá, e mesmo que ele não ejacule, começa a liberar a secreção da glândula de Cowper, comece a liberar o lubrificante, esse lubrificante passeando pela uretra pode trazer alguns espermatozoides e acabar engravidando alguém de maneira indesejada. Então, coito interrompido não é bacana como método anticoncepcional, não é, gente, muito seguro, né? Risco do cara não conseguir controlar e ejacular ainda dentro da vagina e a possibilidade de alguém engravidar com aqueles poucos espermatozoides que ficam aqui armazenados na ampola e que são liberados mesmo sem ejaculação, só com a secreção lubrificante. A propósito, né? Quando a gente fala em sêmen, o que é o sêmen? O que é o esperma? Sêmen, gente, também chamado de esperma. O nome sêmen vem lá de semente, né? Quem, sei lá, já deu uma lida na Bíblia lá, né? Especialmente no Antigo Testamento que se falava mais disso, né? Muitas vezes se falava na semente do homem, né? Sêmen, sêmen, semente. E o sêmen, esperma, ele é a soma da secreção de 4 glândulas. Ele vai ser o espermatozoide do testículo. Então, você vai ter os espermatozoides dos testículos armazenados no epidídimo, vêm pelo canal deferente, passam aqui atrás da bexiga, então vai pegar a glândula seminal, vai pegar a frutose das glândulas das vesículas seminais, e aí, moçada, lá vem ducto ejaculatório, junto com o canal da uretra junto com o canal da bexiga forma a uretra, né? Então, ducto ejaculatório, junto com o canal da bexiga, forma a uretra dentro da próstata, né? Então, você vai ter lá o bicarbonato de sódio
da próstata. E, gente, uma vez que a uretra tenha sido formada, né? Então você pegou, né, ducto ejaculatório, canal da bexiga, formou a uretra, entrou no pênis, na base do pênis, as glândulas de Cowper e o lubrificante das glândulas de Cowper, das glândulas bulbo-uretrais. Pronto, moçadinha. Na soma dessas 4 secreções, a gente tem o sêmen ou esperma. Então, sêmen não é sinônimo de espermatozoide. Sêmen, gente, ele é aquele material que é liberado na ejaculação. E naquele material liberado na ejaculação, nós vamos ter todos esses componentes, a participação dessas 4 glândulas na produção do sêmen. Acabei de falar de um método anticoncepcional, que é o coito interrompido, já que a gente tocou nesse assunto. Que tal outro método anticoncepcional, chamado de vasectomia, ou ainda de deferectomia? A vasectomia ou deferectomia diz respeito, gente, à secção, ao corte, secção bem elegante, ao seccionamento, ao corte dos canais deferentes, dos vasos deferentes. A ideia de você cortar os canais deferentes é exatamente impedir que os espermatozoides do epidídimo cheguem no esperma, atinjam o sêmen. Eita, Landim, deu para entender não? Beleza. Como é que funciona a bendita lá da vasectomia? Vasectomia é um método anticoncepcional cirúrgico que, gente, ele é muito simples, né? Inclusive, pelo amor de Deus, claro que quem está assistindo aí provavelmente deve ser mais jovem, né? Ninguém está pensando nisso. Mas, cara, no futuro, né? Quando você tiver tido lá todos os filhos que você quis ter, sei lá, os 15 filhos que você queria ter, você já teve lá os seus 15 filhos, tá bom, fechou a fábrica, não quer mais ter filho? Cara, uma possibilidade seriam cirurgias, né? Sendo, moçada, que tem lá cirurgia de ligadura tubária, laqueadura tubária, nas mulheres, tem a cirurgia de vasectomia nos homens. Gente, fazer laqueadura tubária é muito mais complicado do que fazer vasectomia. É uma maldade com a mulher fazer a mulher se submeter a uma ligadura, a uma laqueadura tubária, que é uma cirurgia muito mais invasiva, muito mais complicada, de uma recuperação muito mais complicada do que a vasectomia. Então, rapazes, futuramente, lá bem futuramente, acredito eu, mas futuramente, quando você não quiser mais ter filho, né, não deixe sua mulher passar por esse aperreio não, de ter que fazer uma ligadura. Faça você a vasectomia. Cara, é super simples. Basicamente, você vai lá, anestesia local, né, o médico vai lá, anestesia essa área, corta o saco escrotal, tem uma espécie de gancho que ele enfia, puxa o canal deferente, corta o canal deferente, amarra de um lado, amarra do outro, coloca de volta. E aí, pronto, sutura, tá tudo beleza lá com você. Cirurgia, moçada, super tranquila, assim, né? Eu nunca fiz, né? Mas conheço que quem fez é ambulatorial, você não fica hospitalizado, você vai lá de manhã, faz lá, né, o procedimento, normalmente você é liberado algumas horas depois, né, disso você fica lá com uns ovos meio doloridos durante um tempo, mas nada do outro mundo. E a cirurgia, volto a dizer, bem mais tranquila do que, por exemplo, lá uma laqueadura tubária nas mulheres. Claro que eu vou falar depois como é a laqueadura tubária. Muitos homens têm medo. Ah, eu vou fazer vasectomia, eu vou ficar broxa. Eu não vou ter mais apetite sexual. Porra, não tem nada a ver, né? Vasectomia não vai mexer com as células intersticiais de Leydig que estão nos túbulos seminíferos, que são as células que vão produzir testosterona. Isso não é afetado. Então, o cara que é vasectomizado, você vai mexer com um canal deferente. Não vai mexer com os testículos, com os túbulos seminíferos, com as células intersticiais de Leydig. Então o cara produz testosterona normalmente, né? Não vai ter diferença. Não vai mexer com a libido, com o apetite sexual. Não, o cara não vai ficar broxa. E volta a dizer, é bem tranquilo. Agora, uma vez que o cara seria vasectomizado, lá vem espermatozoide, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, e não consegue passar aqui para poder, nesse caso, chegar na uretra e ser liberado. Então, o que acontece é que quando o cara é vasectomizado, você corta os canais deferentes, costura, claro, para impedir que o espermatozoide chegue ao esperma. O resultado, o cara produz esperma, produz, mas o esperma não terá espermatozoides. Cuidado, né? Que um cara que é vasectomizado, ele continua ejaculando? Sim,
ele continua fabricando esperma? Sim. Entretanto, o esperma de um cara que é vasectomizado, ele vai ter o lubrificante da glândula de Cowper, o bicarbonato de sódio da próstata, a frutose das glândulas seminais, mas não vai ter o espermatozoide. Inclusive, a aparência do sêmen é a mesma, a cor, o cheiro, a consistência. Em outras palavras, macroscopicamente, a olho nu, olhando para o sêmen, não dá para saber se ele é vasectomizado ou não. Não dá para saber, olhando para o sêmen, se tem os espermatozoides ou não tem, só no microscópio, né? Aí você pode fazer um exame chamado de espermograma, né? Espermograma, você vai pegar o sêmen e jogar lá no microscópio para saber se tem espermatozoides, quantos são, se está tudo beleza, e daí por diante. Outra coisa interessante sobre a vasectomia é que ela pode ser revertida, né? Então você, por exemplo, foi vasectomizado, se arrependeu, quero voltar a ter filhos, já tive 15, quero ter 20, né? Beleza, você vai lá e reverte a cirurgia de vasectomia, e aí, moçada, vai lá e volta a liberar espermatozoides normalmente no sêmen. Cuidado, né? Que às vezes não dá certo a reversão da vasectomia. Então existe uma pequena porcentagem de insucesso na reversão da vasectomia. Então tem homens que são vasectomizados e tentam reverter a vasectomia e infelizmente não dá certo. Mas aí, moçada, paciência. Agora sim, né? Mesmo que você, homem, seja vasectomizado e você queira ser pai biológico de alguém e não dê para reverter a vasectomia, ainda dá para você ser pai biológico de alguém. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Porque o carinha que é vasectomizado não deixa de produzir espermatozoides, né? Então os testículos continuam fabricando espermatozoides normalmente e mandando aqui para a região do epidídimo. Então, num cara vasectomizado que quer engravidar alguém, claro, né? Como é que você vai fazer? Você pode tirar espermatozoides maduros do epidídimo e usar eles para fazer uma fertilização in vitro, um bebê de proveta, então ainda dá para ser pai biológico, mesmo que não dê para reverter a vasectomia. Claro que vai dar mais trabalho, vai ter que buscar os espermatozoides aqui no epidídimo. Alguém que está assistindo aí talvez esteja pensando, peraí, Landim, os espermatozoides que não são liberados, o que é que acontece com eles? Não, eles não vão ficar nos ovos da pessoa até explodir, pelo amor de Deus, né? Esses espermatozoides que não são usados, sei lá, se você resolver que nunca mais vai ejacular na sua vida, o que é que acontece com o espermatozoide? Morreu, é reabsorvido pelo corpo, e novos espermatozoides são produzidos o tempo inteiro. Então, mesmo que você tenha passado, sei lá, 40 anos vasectomizado, teoricamente, se eu reverter a vasectomia, os espermatozoides vão estar lá. Então, eles morrem e eu fabrico outros. Morrem e fabrico outros o tempo inteiro, mesmo que os espermatozoides não sejam liberados lá na ejaculação. Eu estou falando da reversão de vasectomia, inclusive a reversão de vasectomia pode ser espontânea. Então, às vezes, existe lá a possibilidade de sozinha a vasectomia reverter. Né? Tem um episódio que aconteceu com o meu vizinho, que eu sempre conto essa história, né? Ele tinha lá 2 filhos, estava satisfeito e fez a vasectomia. No que ele fez a vasectomia, alguns anos depois, a mulher engravidou. Eita, primeira ideia de alguém, chifre, etc e tal, né? E, gente, o cara foi muito de boa, né? O cara muito bacana lá e tal, e nem cogitou essa possibilidade. Minha mulher está grávida, eu sou vasectomizado, socorro. Não, o que é que ele foi fazer? Um espermograma. Então o cara foi lá no médico, fez espermograma, coletou esperma lá, colocou lá no microscópio, pronto, estava cheio de espermatozoides. Ou seja, a vasectomia dele tinha sido revertida espontaneamente. Né? Então existe essa possibilidade. Né? Então o cara ser vasectomizado e sozinha a vasectomia reverter. Claro, não é o mais comum de acontecer. É raro, mas pode estar acontecendo. A gente continua aqui a nossa conversa, chegando no último componente do aparelho reprodutor masculino, que diz respeito ao pênis, né? Que é o órgão copulatório em humanos. E, gente, se você vai lá e analisa o pênis ele vai ter dentro dele uma série de vasos sanguíneos modificados. Esses vasos sanguíneos responsáveis exatamente pelo fenômeno de ereção. Então, quando você vai lá e pega no meu desenho, são 3 vasos sanguíneos modificados. Deixa eu enfeitar um pouquinho. Essa parte que eu estou pintando aqui em azul, que fica, por assim dizer, na região de cima do pênis, recebe a denominação, moçada,
de corpos cavernosos. Então você vai ter aqui 2 corpos cavernosos. E, gente, a região de baixo, onde inclusive se você observar na figura, a uretra passa bem no meio, essa região que está marcada com as bolinhas, se chama de corpo esponjoso. Corpos cavernosos, corpo esponjoso, eles são vasos sanguíneos modificados. E esses vasos sanguíneos modificados, eles são responsáveis lá pela ereção. Como é que funciona, gente, lá a ereção? Ora, para que você tenha a ereção, né, o cidadão ele vai ter lá o estímulo, a excitação sexual. E uma vez que ele tem o estímulo, a excitação sexual, o resultado é que aumenta o fluxo de sangue para esses vasos sanguíneos modificados para corpos cavernosos e corpo esponjoso. Uma vez que aumenta o fluxo de sangue para corpos cavernosos, para corpo esponjoso, pronto, gente, o que vai acontecer agora é que o treco do cara vai ficar em pé. Opa, o cidadão, ele vai ter lá a ereção. Como é que funcionam aqueles medicamentos antibroxantes, né, contra a disfunção erétil, para ser mais elegante, né, contra a impotência sexual, como Viagra, Cialis, Levitra, todos eles muito parecidos, né? Ao contrário do que muita gente pensa, o Viagra não aumenta o apetite sexual de ninguém, não aumenta o desejo sexual de ninguém, não faz ninguém ter ereção, né? Na verdade, a maioria dos casos de disfunção erétil, né, de impotência sexual, tem natureza psicológica, né? O cidadão, por exemplo, ele tem ereção, por algum motivo, ele não consegue manter a ereção e a ereção ela vai terminar. E aí como é que essas medicações elas vão ajudar? Bem aqui, gente, na base do pênis, existe uma espécie de anel muscular que quando o sangue entra no pênis para ter ereção, esse anel muscular contrai e deixa o sangue preso no pênis. Enquanto o sangue estiver preso no pênis, o pênis continua com ereção. Uma vez que o cara ejacule, né, esse anel muscular da base do pênis relaxa, o sangue sai do pênis e a ereção termina. Basicamente, o que os medicamentos contra a disfunção erétil vão fazer é inibir uma enzima que relaxa esse anel muscular da base do pênis. Em outras palavras, se inibe a enzima que relaxa o anel muscular não relaxa, ele continua contraído. No que ele continua contraído, o sangue fica preso dentro do pênis e a ereção ela é mantida. Então notem que esses medicamentos, essas medicações contra disfunção erétil não vão aumentar o desejo sexual, não vão aumentar a libido, não vão fazer com que você tenha a ereção. Mas, basicamente, essa medicação inibe aquela enzima que relaxa aquele anel muscular na base do pênis. E o resultado, no que você inibe a enzima que relaxa, o resultado é que esse anel muscular permanece contraído. No que o anel muscular permanece contraído, o resultado, o sangue permanece no pênis. E uma vez que o sangue permanece dentro do pênis, permanece lá, moçada, nos corpos cavernosos, corpo esponjoso, a ereção ela é mantida. Então, se você tomar Viagra, você não vai ter uma ereção. Você não vai ter um apetite sexual maior. Apenas, se você tomar o Viagra e tiver excitação sexual, você ficar excitado, você vai ter ereção. E a medicação, ela vai manter a ereção por mais tempo. Então, ela vai segurar a ereção nesse caso. Algumas pessoas utilizam essas medicações de maneira recreativa, né? Gente que não tem problemas de disfunção erétil, mas toma um medicamento para aumentar, sei lá, né, o vigor sexual, manter a ereção por mais tempo. E cuidado, né, gente? Qualquer medicamento tem os seus efeitos colaterais. Obviamente, não é aconselhável que você faça isso. Né? O pênis, ele apresenta duas partes. A gente tem o corpo do pênis. Então, essa área aqui
é o corpo do pênis e tem a cabeça do pênis, né? Você vai ter lá a glande peniana. Ora, se você percebeu no meu desenho feioso, a glande peniana, ela só tem corpo esponjoso, né? Não tem corpos cavernosos. Então, no corpo do pênis, essa área toda aqui da figura, você tem corpos cavernosos e corpo esponjoso. Mas na glande, cabeça do pênis, só vai ter mostrado o corpo esponjoso. E a glande peniana, ela é vestida por uma pelezinha, né? Essa pelezinha se chama prepúcio. Quando o cara não está excitado, o prepúcio cobre a glande. Quando o cara fica excitado, né, o prepúcio desce e a glande acaba sendo exposta. Para facilitar a movimentação do prepúcio, para poder facilitar o deslocamento do prepúcio, existe um material lubrificante chamado de esmegma. Então, esmegma, ele vai lá, também é um lubrificante. Esse lubrificante, exatamente para poder facilitar a movimentação do prepúcio. E o esmegma, ele vai ser produzido por um tipo de glândula chamada de glândulas de Tyson. Essas glândulas de Tyson, elas são glândulas pequenininhas que em algumas pessoas, um homem ou outro, elas às vezes crescem um pouco e ficam parecendo espinhas, né, na região da glande peniana. E aí, claro, o cara vai acabar estranhando, o que é isso? Vai no médico, bom, se você tiver lá glândulas de Tyson excessivamente grandes, né, lembrando espinhas na glande, vai lá no médico que ele vai resolver isso aí. Normalmente ele vai cauterizar, né, queimar lá as glândulazinhas para poder chegar e voltar ao normal. Mas o esmegma, então, lubrifica para facilitar que o prepúcio se movimente e com isso expõe a glande para que você tenha lá, né, no ato sexual, a glande peniana exposta. Né? Homens que são fimosados, homens que são circuncisados, são homens cujo prepúcio ele foi removido, né? Então acho que todo mundo já escutou essa nomenclatura, né? O termo técnico lá, né, você chama lá fimose, né? Circuncisão pode ser utilizado também lá, né? A remoção do prepúcio. E aí quem tem a fimose feita vai ter a glande exposta o tempo inteiro. Antigamente era comum tirar logo lá o prepúcio do moleque, né, preventivamente, né, achava que não servia lá para nada, né, e tal, mas hoje em dia os médicos eles ficam um pouco atrás, a prós e a contras, né? Se você vai lá e tem o prepúcio removido, parece que diminui um pouco a sensibilidade, né, sexual, né, diminui um pouco o prazer sexual no cara. Entretanto, a vantagem é que facilita a higienização, né, porque, por exemplo, o esmegma, ele tende a acumular poeira, inclusive essa poeira que tende a acumular facilita a instalação de HPV, do vírus do papiloma humano. O mesmo que causa o câncer de colo de útero pode causar câncer de cabeça de pênis. Daí, meninos, quem não é fimosado, quem não é circuncidado, quem tem prepúcio, não esqueça de na hora do banho, vai lá e desce o prepúcio, expõe a glande, primeiro para poder higienizar direito, tirar o esmegma, e segundo, aproveita para dar uma olhada lá no prepúcio, ver se não tem uma verruguinha nascendo, que essa verruguinha nascendo, ela pode exatamente ser o primeiro indicativo de câncer de glande peniana. Né? Então, quem tem prepúcio, baixa lá o prepúcio, expõe a glande, higieniza, ajuda inclusive a diminuir o risco de câncer de cabeça de pênis e verifica se tem verrugas. Se tiver verruga, elimina logo antes que ela vire câncer. Para os meninos que são fimosados circuncidados, que não têm prepúcio, bom, nesse caso você não vai ter que se preocupar, a higienização é mais fácil, a visualização é mais fácil, porque o prepúcio já foi removido lá na cirurgia.